Nesse vídeo eu vou mostrar como revelar o arquivo log no Premiere e eu vou mostrar um detalhe que faz muita diferença no resultado final. Tá bom, a gente vai mexer nessa janela aqui. Hoje eu não vou falar sobre os ajustes de cor, eu vou falar sobre a configuração do seu arquivo. A gente tem aqui preferências, não precisa mexer em nada em preferências. Projeto, aqui é importante que o seu projeto esteja com essa configuração. O HDR203 provavelmente não vai mudar nada, eu acredito que você não esteja trabalhando com HDR. LUT, tetraedral e o Gama, resumindo, o Gama 2.4, ele é uma curva de contraste que ela foi criada para exibição dos vídeos em sala de cinema. Ambiente controlado, sala escura, sem luminosidade ambiente. O Gama 2.2 ele é muito adotado na indústria gráfica porque ele foi criado para ter o contraste considerando a luminosidade ambiente. Mas eu confesso que eu prefiro o 2.4. Se você quiser usar o 2.2, tudo bem, acho que vale o teste. Exporta seu vídeo, abre no celular, compara 2.2 com 2.4 e decide qual opção você prefere. Eu utilizo o 2.4. Você pode habilitar aqui, para ele identificar automaticamente o perfil log ou RAW da sua câmera. Caso isso não funcione, override Media Color Space e procurar a configuração de Gama e Gamut do seu arquivo, da sua gravação. Agora, é importantíssimo você mexer nas configurações da sua sequência. Aqui no avançado, eu identifico o maior problema dele, Working Color Space. REC 709. Ele está dizendo que eu vou trabalhar na minha imagem utilizando o REC 709, que é um padrão de cor limitado. Olha o que está acontecendo. Logo no input, ele já está convertendo do S-Log3 para o REC 709, logo na entrada. E se eu gravei o S-Log para ter uma latitude maior e poder editar esse arquivo com essa latitude, como é que eu vou fazer essa conversão antes de editar? Eu tenho que receber esse arquivo como S-Log, editar ele e no final passar para o REC 709. E por isso eu recomendo que você coloque o ID Gamut. Eu utilizo o Tone Mapped. Mas o que ele está fazendo de diferente aqui? O principal é que ele está me botando para trabalhar no ACES CCT. Mas que diabo é esse de ACES CCT? ACES significa Academy Color Encoding System. É o espaço de cor criado pela Academia de Cinema, a Academia de Cinema de Hollywood, que promove o Oscar. A AMPAS reuniu diversos especialistas para desenvolver um perfil de cor que se comportasse como um padrão do mercado. Então, o ACES CCT é o padrão de cor do mercado cinematográfico, é o padrão de cor de Hollywood. O perfil ACES está em todos os programas de audiovisual. E se você for olhar esse gráfico aqui, você vai ver, ele é esse roxinho aqui, ele abraça todo o espectro de cor visível. Olha a comparação do ACES para o REC 709. Isso aqui é o espectro de cor RGB. O REC 709 só consegue representar o que está aqui dentro. Olha como o ACES vai além do espectro do RGB. Então, dizer para o programa que você quer trabalhar dentro do espaço de cor ACES CCT significa que você vai trabalhar com um padrão mais amplo, praticamente sem limitações. Óbvio que tem limitações, porque o programa não cria informações novas no seu arquivo. A informação que não foi registrada no seu arquivo não está lá para o ACES melhorar. Mas essa mudança indica que você vai poder trabalhar alterações de cor, de contraste, enxugar a imagem sem criar steps, aberrações cromáticas. O programa vai interpretar aqueles valores de cor e as passagens, as transições de cor com uma riqueza muito maior de informação. O programa vai degradar muito menos o seu arquivo. Logo abaixo tem uma outra configuração que eu acho interessante mostrar, que é o Output Tone Mapping. Eu uso o Hue Preservation. O Hue Preservation vai manter a proporção das cores dos canais. Quando a gente tem um brilho, a gente sabe que aquele brilho é uma área de menor saturação, né? Ele vai se aproximando do branco, ele vai
aproximando os valores dos canais. A saturação acontece quando você tem um distanciamento dos canais de cor, né? Quando você tem um canal que está muito claro e o outro está muito escuro, você tem uma saturação de cor. O Hue Preservation mantém essa correlação das proporções dos canais. Se você botar o máximo RGB, ele vai deixar a sua imagem mais densa. Olha nos pontos de alta luz, por exemplo, aqui nesse brilho da testa e essa luminária lá no fundo. Máximo RGB e Hue Preservation. Novamente, isso é uma opção de gosto. Você pode preferir o máximo RGB. Se você quiser uma imagem mais densa, tudo bem. Mas eu acho a opção de máximo RGB, ele perde um pouco os nuances. Eu acho que ele perde contraste. Pode ser que em algum momento, alguma cena, alguma estética que eu esteja buscando para um filme específico, eu escolha o máximo RGB. Mas uma resposta rápida, eu prefiro usar o Hue Preservation. Então, dessa forma, a gente tem o arquivo sendo interpretado na entrada como um S-Log, convertido para um ACES CCT. Você trabalha ele o tempo inteiro no perfil ACES CCT e quando você vai exportar o seu arquivo lá para o MP4, é que o programa faz a conversão para o REC 709. Eu estou falando o output ser o REC 709 porque é o mais comum, é a saída mais comum, mas podem ter casos que você vá dar saída no seu arquivo de outra forma. Então, o output pode ser um REC 2020, por exemplo, aí vai depender de onde esse arquivo vai ser exposto, mas na maioria dos casos, REC 709. Agora, se você realmente quiser utilizar o LUT, eu te recomendo não fazer por aqui. Vou te explicar por quê. Aí eu posso aplicar o LUT de algumas formas diferentes. Eu posso associar ele ao próprio arquivo ali, né, as configurações do input do arquivo, ou eu posso associar o LUT através de um modificador, né, de um efeito de vídeo. E aí tem um efeito específico para LUT Transform, que você só associa mesmo, você aponta o arquivo de LUT que você quer colocar, né? Eu baixei esse do site da Sony e associei ele aqui. Ou você pode colocar um Lumetri Color e aplicar um LUT lá no input do próprio Lumetri Color. Vai dar o mesmo resultado. Eu prefiro utilizar um modificador específico de LUT porque dessa forma eu escolho o momento exato que a revelação vai acontecer. Nessa imagem aqui eu já fiz um pequeno tratamento de cor, né? Já fiz uns ajustes, né? Aqui tá a revelação como ela é e aqui tá a revelação do LUT com alguns ajustes. O LUT é o último efeito aplicado, porque dessa forma eu trabalho o tempo inteiro na imagem ampla, no S-Log. Eu captei essa cena com esse monitor aqui atrás, preto, mas com informação. Minha camisa na sombra aqui, ó, tem informação. Essa luminária tem informação, tá desfocada, mas tem uma passagem de cor. Quando eu aplico o LUT, ela estoura. Ela excedeu os valores de luminosidade ali. Aquele pixel tá acima da interpretação do LUT. Se eu fizer um ajuste depois do LUT, eu não tenho informação para puxar daqui. Então eu tenho que fazer os ajustes antes. Por isso que aquela configuração avançada do método convencional é tão importante, porque a revelação para o REC 709, que é o arquivo comprimido, pronto para exibição, ela acontece depois de tudo. Dessa forma, assim como da forma que eu indiquei antes, a gente vai editar o arquivo com esse aspecto para no final fazer a conversão para o arquivo. Mas existe uma diferença entre a sequência de operações que eu incluo no arquivo e a sequência de operações que o programa executa para criar a imagem final. A sequência de operações que o programa executa é essa hierarquia aqui, de cima para baixo. Então, primeiro ele vai aplicar esse Unsharp Mask, depois ele vai aplicar esse Unsharp Mask, depois esse Lumetri que tem uma máscara só aqui, e depois esse Lumetri Color para fazer a revelação. Quando eu fiz, eu primeiro apliquei o LUT, depois eu criei esse Lumetri Color e editei ele todo, aí depois eu fiz uma máscara naquela luz
e criei um outro Lumetri Color para puxar um pouco de informação dali. Depois eu acrescentei um Unsharp Mask com uma máscara no meu rosto para dar um pouco mais de definição só no meu rosto. E depois, por último, eu apliquei um Unsharp Mask amplo para dar um contraste geral na imagem. Então, existe a hierarquia de execução e a hierarquia de processamento. E na hierarquia de processamento, a revelação para o REC 709, ela tem que acontecer lá para o final. Ela não necessariamente precisa ser a última, mas ela tem que acontecer no final. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, salva para assistir depois e vem interagir comigo, comenta alguma coisa aqui embaixo. Valeu, tchau!